Olá pessoal, advogado de imigração Mark Moraes, falando diretamente aqui de Miami, na Flórida. Eu resolvi parar um momento do meu dia aqui para gravar esse vídeo para tratar de um caso bem especial que a gente recebeu ontem, uma notícia de aprovação, né, do ajustamento de status, do formulário I-485 foi aprovado e inclusive o USCIS já informou que está produzindo o cartão, o Green Card, o cartão de residência permanente do cliente. E por que esse caso é especial? Porque ele foi muito desafiador, ele foi muito emblemático aqui para o escritório e era um dos casos mais antigos aqui do escritório que ainda estava sem uma resolução. A gente estava aguardando e esse caso a gente teve que utilizar vários capítulos ali, várias seções do Immigration Nationality Act para lidar com esse caso. A gente representa algumas empresas que fazem processos para os seus funcionários, os beneficiários, né, de uma aplicação, de uma petição de visto de trabalho, ou seja de residência permanente, ou temporário, como L1, H1B, O1, inclusive EB3, né, de residência permanente, EB2, EB2NW, EB1, EB1C, enfim. A gente representa vários clientes nesse sentido, representando ali no caso o empregador ou patrocinador que quer contratar um funcionário, um beneficiário. E a gente foi procurado por um desses clientes que queria contratar um dos beneficiários, que já tinha um histórico com eles lá do Brasil. E quando a gente foi analisar a situação desse beneficiário, ele já se encontrava aqui nos Estados Unidos, havia entrado como turista e já estava aqui além dos 6 meses concedidos, ou seja, ele estava overstay, já estava aí sem o status imigratório válido, tá? Já tinha passado aqueles 6 meses do I-94. Segura um pouquinho que a gente vai falar mais a respeito disso. E naquele momento, ao analisar o perfil desse beneficiário, a empresa dispensa comentários, é uma grande empresa, aí, uma das maiores do mundo no setor de rochas ornamentais, né? Nos procurou pedindo para o que a gente poderia fazer, se tinha alguma solução para esse beneficiário que eles queriam contratar. A gente foi analisar o perfil do cliente, do beneficiário ali no caso, né? O cliente, no caso, aí é o empregador, a empresa, mas do beneficiário. E a gente viu que, olha, pela velocidade que esse caso requer, pela agilidade, né? A gente sabe que imigração é lenta. O que a gente pensou naquele momento ali seria no EB2NW. Porém, o perfil profissional dessa pessoa não era dos mais fortes. Seria um EB2NW bem mediando ali, né? Bem nada demais, tá? Não era um caso fraco, mas não era um caso forte. Era um caso ali bem no meio da tabela ali. Para quem gosta de futebol ali, talvez se classificaria ali para a Sul-Americana, da tabela ali do Campeonato Brasileiro. Mas, pois bem, para quem se lembra aí, esse caso entrou aqui para o escritório, acredito que foi em 2020, não lembro exatamente o mês, e naquela época, em 2020, o EB2NW, o boletim de vistos para o EB2NW ainda estava corrente, ainda estava com... Você poderia protocolar o I-140 junto com o pedido de ajustamento de status, tá? E por que isso era importante? Porque o beneficiário ali já estava fora de status, já estava no overstay. Porém, tem o loophole aí, tem uma brecha na lei, né? Não chega a ser uma brecha, está na lei, na verdade, que a gente pode utilizar, protocolar uma aplicação de ajustamento de status, mesmo em algumas situações que a pessoa já esteja fora de status, tá? É a seção 245K. Não daria para ele esperar um processo todo de um EB3, porque o EB3, sim, tem até hoje, né? Um retrocesso, um backlog ali no boletim de vistos, e também tem que esperar todo o processamento da certificação laboral. Enquanto o seu caso está
sob ali a análise da certificação laboral, se o caso está no Departamento de Trabalho e não no USCIS. Então, você não pode protocolar ainda o I-140, tampouco o I-485, que é o ajustamento de status. E para essa pessoa isso seria crucial, o protocolo desse ajustamento de status, para ela poder ficar protegida pela 245K, a seção 245K. E o que a seção 245K diz? Que mesmo que uma pessoa esteja fora de status, no momento do protocolo do I-485, do ajustamento de status, se essa pessoa estiver com menos de 180 dias fora de status, se o I-140 vier a ser aprovado, essa pessoa poderia ajustar o status, mesmo no momento do protocolo estava fora de status. E essa era a situação desse beneficiário. Apesar de estar fora de status, era menos que 180 dias. Estava chegando perto, então a gente teria que trabalhar muito rápido. E foi o que a gente fez. Só que, voltando o que eu disse antes, o EB2NW para essa pessoa era um EB2 muito mediano. Não tínhamos muitas esperanças, tínhamos fé, mas não muitas esperanças que esse caso poderia ser aprovado. Isso foi conversado tanto com o empregador quanto com o próprio beneficiário. Paralelo a isso, ao EB2NW, iniciamos ali um processo de EB3, de contratação regular, de EB3 com... enviando o caso, né, fazendo todo o processo de recrutamento, de pedido de salário, do prevailing wage, de anúncio no jornal para vaga. Quem conhece o EB3 sabe do que eu estou falando. Você tem que mostrar para o governo americano que o empregador que quer contratar um estrangeiro tentou contratar cidadãos americanos, não conseguiu e por isso precisa contratar aquele estrangeiro ali, mais ou menos assim, tá? É um recrutamento monitorado pelo Departamento de Trabalho. No mundo real, um empregador americano que quer contratar alguém, ele não precisa fazer nada. Vai lá na rua, contrata um cidadão americano, tudo bem. Mas se quiser contratar um estrangeiro que precisa de patrocínio, uma oferta de trabalho, é um processo de recrutamento monitorado que é bem longo, bem extenso, bem complexo. Então, preparamos o EB2NW, o mais rápido possível, protocolamos o I-140 junto com a aplicação de ajustamento de status e junto com a mesma pedido de autorização de trabalho e um pedido de autorização de viagem e os benefícios temporários enquanto aguarda aí o julgamento de processo. Naquela época, estou falando lá em 2020, 4 anos atrás, recebemos a notícia de aprovação ontem, 27 de janeiro de 2025, então aí 4 anos aproximadamente, né? Pouco mais, talvez. Enfim, enquanto isso, a gente preparou rápido o EB2NW para essa pessoa, protocolamos. Rapidamente, naquela época, já saía autorização de trabalho bem mais rápido que nos dias atuais. Chegou a autorização de trabalho dessa pessoa e ela aí já estava apta a poder trabalhar enquanto aguardava o processo terminar. Tá? E o I-140 do EB2NW demorou uma eternidade para ser processado. Ficamos caladinhos. Isso era interessante para a gente. A gente não queria que o I-140 do EB2NW, que era o caso mais fraco dele, fosse julgado rápido. Porque tinha chances de ser reprovado. Porque o caso não era forte. A gente sabia disso, o empregador sabia disso, o beneficiário sabia disso. Não era um caso forte para EB2NW. Era um caso nada mais do que razoável. Cumpria ali grande parte dos elementos, mas para importância nacional seria muito difícil comprovar. Fizemos o nosso possível, né, dentro daquilo que ele poderia fazer para o empregador, nesse setor importante, né, que é o de construção, rochas, enfim, mineração. Então, a gente... enquanto isso, o EB3, a certificação laboral, caminhando, porque demora. Nesse momento, a gente consegue a aprovação da certificação laboral, depois de vários meses, tá?
O Departamento de Trabalho certificou a certificação laboral e aí a gente já poderia dar entrada com o I-140. Lembrando, o I-140 do EB3, do processo como sponsor. O I-140 do EB2NW, o ajustamento de status, ainda estava pendente. Protocola o I-140 do EB3. Quando recebemos a aprovação da certificação laboral, a gente agora já pode dar entrada com o I-140 do EB3, anexar a certificação laboral. E no EB3 existe, naquela época, já tinha o processamento prêmio de I-140 para EB3. Eu recomendo que a empresa dê entrada logo no I-140. Eu vou explicar para vocês por quê. Junto com o processamento prêmio, paga a taxa e protocola. Dito e feito, em 15 dias úteis, aprovação do I-140 do EB3. E por que isso foi importante? Enquanto isso, também já tinha chegado ali um Request for Evidence do EB2NW. Respondemos e o 140 foi negado do EB2NW, mas não antes da gente ter submetido um pedido de interfiling, transferência da base que sustentava o ajustamento de status, que lá atrás era o EB2NW, o ajustamento de status estava apoiado na base do I-140 do EB2NW. Quando o I-140 do EB3 é aprovado, a gente envia uma carta para o USCIS e pede para fazer o interfiling. O I-140 do EB2NW ainda estava pendente, não tinha sido negado. A gente consegue transferir o 485 para essa base do EB3 que agora já está aprovada, tá? Podia estar pendente ainda, mas a gente sabia já da aprovação, a gente pede para fazer isso. Enquanto isso, o EB2 vai lá, o I-140 do EB2NW, negado, mas a gente já tinha pedido para fazer a transferência. Então, não ocorreu uma quebra na continuidade. Apenas nessas situações que você pode pedir para transferir a base que sustenta o seu 485. Se já tivesse ocorrido uma negativa do I-140 do EB2NW, antes de pedir a transferência, aí não podia mais, porque já houve uma quebra, tá? Você poderia, inclusive, pedir para transferir, mesmo sem ter tido a aprovação do 140 do EB3 ainda, mas é uma incógnita, você não saberia se seria aprovado ou não, tá? Mas, como a gente já sabia, fizemos a transferência, ok? Nesse momento também, agora a empresa pede para a gente, o USCIS pede para a empresa, né, o empregador, confirmar que a oferta de trabalho ainda estava de pé. O caso começou 3 anos antes. Como é que é? Está de pé ainda? Vai continuar? Que é o I-45, é o suplemento do I-485, o suplemento J. Protocolamos isso. Achamos que já estava tudo resolvido, porque, olha, se enviaram para a gente o I-485 pedindo para a gente confirmar que a proposta de trabalho ainda estava valendo, é porque eles receberam o nosso pedido de transferência, o interfiling. A gente agora recebe um Request for Evidence para explicar por que eles fizeram a pesquisa e o endereço do empregador, que quando começamos lá em 2020, era um. Só que agora eles mudaram, né? Empresas são dinâmicas. Eles mudaram para outro endereço e eles estavam questionando isso. A gente achou que poderia ser um grande problema por conta que era um processo que começou como certificação laboral para um lugar específico. Conseguimos responder, informando tudo ali sobre a situação da empresa. O USCIS acatou o nosso pedido, a nossa resposta e aprovou o I-485, que significa a aprovação da residência permanente, a aprovação do Green Card. Inclusive já estão confeccionando o Green Card para esse beneficiário. Então, aconteceu de tudo nesse processo, 4 anos trabalhando em cima desse caso aí, graças a Deus deu tudo certo. Então, isso fica o recado para sempre buscar advogados licenciados nos Estados Unidos com muita experiência na matéria. Obrigado e até a próxima.